Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. Já vou pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais telespectadores, né, Xande? Com certeza. E hoje os nossos convidados são o Eduardo e a Fernanda. Boa noite. Boa noite. E não sei quem é que quer começar contando um pouquinho da sua história, para depois a gente falar um pouco sobre esse tema aí. Pois é. Hoje é ao contrário, né? Geralmente na nossa profissão, a pessoa conta a história pra gente, né? Hoje a gente vai ter que contar a história. Fica até meio estranho, né? Quer começar? Pode ser. Meu nome é Fernanda, né? Eu sou natural de São Paulo, né? Então, em 2015, me mudei pra cá, junto com a minha família, né? Em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Uma vida mais tranquila. E em 2015 mesmo, iniciei a graduação ali na Unidade, né? Então, meu primeiro contato com a psicologia foi lá em São Paulo, né? Eu fiz o primeiro ano de faculdade lá. E depois transferi para cá, para a Unidade, e continuei o curso, né? Nós nos formamos no final de 2020. Em 2021 nós demos entrada a CRP, né? Aquela burocracia antes de iniciar os atendimentos. Uhum. E em maio nós iniciamos, né? E desde então tenho atendido atualmente na Prefeitura Municipal de Londres e consultório particular também. E sempre já veio desde novinha essa vontade de ajudar o outro no sentido de uma terapia, alguma coisa assim? Ou veio assim, vou fazer e é isso aí? Eu acho que um pouco vem da minha história, né? Com relação à minha vida pessoal, uhum. né? Relacionamentos dos meus pais, né? Etc. E também eu sempre gostei de gente. Eu costumo dizer, né? Quando as pessoas perguntam, por que escolheu psicologia? Eu gosto de pessoas, né? Gosto de estar em contato, ouvi-las, né? Desde sempre, assim, eu tenho esse meu lado mais aflorado nesse sentido. O meu primeiro contato, quando eu pensei em fazer psicologia, terminei o ensino médio, fiquei um ano parada e... Na verdade, eu li um livro que me despertou, né, a possibilidade de entrar no curso. Então, depois daquele livro, eu comecei a pesquisar, né, sobre a profissão e resolvi me matricular e foi, né? Eu digo que foi bem assertivo, assim. Uhum. Né, em momento algum, eu me questionei sobre a minha escolha, né? E atualmente eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. É bom, né, quando acerta de primeira, né? Uhum. Normalmente as pessoas vão tentando. Não que tenha alguma coisa errada, né? Mas é bom quando é de primeira, assim. E como é que vocês acharam o presidente Getúlio? Na verdade, o presidente Getúlio eu conheço agora melhor por conta do Eduardo, né? Uhum. Mas eu vim para Londres, né? Morar em Londres. Atualmente eu moro lá. E foi por conta de uma questão... A minha mãe veio para casa de uma tia visitar, tem uma tia aqui. E aí adorou, que era muito calmo e que, nossa, a vida era totalmente diferente, né? E aí nós estávamos num processo de mudança, em questão assim, meu avô teve Alzheimer e nós morávamos numa casa e era tudo adaptado para ele, e nós queríamos sair daquela casa, né, depois do falecimento dele. E acabou que ao invés de mudar de casa ou de bairro, nós mudamos de estado, né? Foi, digamos, um tiro no escuro, né? Falamos, vamos ir, vamos tentar, e se não der certo a gente volta, né? Sim. E acabou dando tudo super certo, assim, né? Todo mundo, a família inteira se adaptou e até hoje tá bem tranquilo, assim. Que bom. E tu, Eduardo, quer contar um pouquinho da tua história também? Então, eu sou o Eduardo, eu sou daqui na verdade, nasci em Ibirama, né? Mas eu morei a maior parte da vida aqui em Getúlio, né? E eu comecei psicologia também, foi por causa de um livro, né? Eu tava no final do ensino médio, aí eu tinha que escolher uma faculdade, tava pensando em faculdade. Eu sempre queria fazer alguma coisa de computação, né? Sempre tinha essa vontade, eletrônica, computação, até, né? O teu pai tinha eletrônica, né? E tudo, né? Era uma coisa que eu gostava, mas aí na minha cabeça, no último ano, assim, eu peguei um livro, era um livro do Freud, eu acho que é um autor da psicologia, e aí eu descobri, poxa, é legal, psicologia, minha mãe já falava de psicologia, assim, né, que ela falava, gostaria de ter feito psicologia, né, e tudo, mas ela nunca fez, né, e aí foi que eu descobri que tinha na Unidade, né, a faculdade, e aí me inscrevi, isso foi acho que em 2008,
2007 eu acabei... 2008. Aí entrei na psicologia e gostei muito. E aí, de lá pra cá, daí aconteceram várias coisas, né? Que, no fim, eu só fui começar a atender realmente em 2021, né? Que foi mesmo junto com a Fernanda, né? 2008 eu comecei, aí eu parei em 2011, eu mudei de faculdade, eu fiz filosofia. Porque dentro do curso lá tem essa matéria, né, na Unidade, e aí eu participava de um grupo de pesquisa e era muito engajado, né, nesse grupo, aí até hoje eu participo, e era de filosofia. E aí lá, assim, os professores instigavam a gente, né, a fazer pesquisa, né, a buscar conteúdos fora, e aí foi onde eu conheci o professor lá da UFSC, o professor Alexandre, e ele que chamou a gente para estudar lá. Fui mais uns colegas do Everton, que foram para lá, e também aqui em Getúlio, que estudaram filosofia. E aí depois, quando eu voltei para cá, em 2015, né, quando a Fernanda veio de São Paulo para cá, mas a gente não se conhecia, né? Ela veio para cá e eu voltei a fazer as matérias lá da psicologia, né? Tinha terminado filosofia, tudo. E aí eu fui me formando, fui fazendo aos poucos, assim, né? Quando volta, demora, assim, não tinha todas as matérias. Daí foi que eu fui acompanhando a turma, no final eu acompanhei a turma dela até no fim, a gente se formou. E aí eu comecei a atender, né? Então foi assim, em 2011 eu saí da psicologia fui lá fazer filosofia, até estava pensando nisso antes. E em 2021 daí eu passei a atender, né? Então faz um tempo assim que eu estudo, né, psicologia, mas não atuei, né? Não atuava, não tinha o registro, né? Então foi mais ou menos isso aí. Mas é formado nas duas, né? Agora sou formado nas duas, né? Em filosofia primeiro. E tudo agrega, né? Querendo ou não. Sim. Elas são assim, não são parecidas, mas uma agrega a outra, né? Não, tem muita assim, coisa que se cruza, né? Na época, assim, né? Na época que eu digo desses autores aí, dos livros ali, né? Porque quando eu fui fazer filosofia, porque eu queria me aprofundar mais, assim, na parte teórica, nos fundamentos lá das teorias, que na psicologia tem várias abordagens, né? Várias teorias, vários autores, né? E aí lá na filosofia eu achei esse espaço, assim, né? Para aprofundar esse tipo de coisa. Daí quando chega lá, daí tem muito mais coisas, né? Tem lógica, tem teoria do conhecimento, ética, filosofia política, metafísica, né? Então, quando eu estava lá, me foquei muito só na filosofia, né? E aí, a área que eu estudava, ela era filosofia da mente, né? Então, tinha a ver com psicologia por isso, né? Então, foi aí que surgiu essa vontade, assim. É psicólogo e filósofo. Não chamo de filósofo, né? Mas assim, sou bacharel, né? Formado. Sim, não. Tem a formação, né? Tem a chatice, assim, quando eu quero, eu consigo ser bem chato. Aí começa a questionar e tal. Sim, né? O conceito, né? Não tá rigoroso, os argumentos, essa parte. Como é que funciona agora, tipo, vocês dois, né? Um casal, assim, de psicólogo ali, tipo, é bem tranquilo? Ou você dá uns arrancarabo? Ou como é que funciona? Olha, eu posso dizer que é bem tranquilo, assim. As pessoas sempre questionam, né? Vocês são psicólogos, vocês nunca devem discutir, né? Vocês nunca devem colocar... discutir, brigar, né? Parece que não, vamos sentar e conversar. Na verdade, assim... acho que toda relação, todo relacionamento, existe essa questão de sentar e conversar ao menos deveria. Pontos, deveria, né? Deveria. Todo relacionamento tem atritos, né? Afinal, as pessoas são diferentes, né? Então, e as pessoas mudam constantemente. Então, sempre tem aquela questão de acertar os pontos e tudo mais, né? Daí as pessoas acham, vocês nunca brigam. Não, a gente não briga, não, discutem. A gente sempre... mas no mais, assim, a gente tem um relacionamento super saudável, né, amor? Tem atritos, conflitos, isso tem, né? Sim. Tem coisas que a gente... Faz parte. Somos seres humanos, né? Ninguém é igual um do outro. Não, então... Até das relações, né? Acho que é uma idealização, assim, né? De que um relacionamento bom não pode ter um conflito, né? E, na verdade, tem, né? Que a gente tenta resolver. Mas essa questão de problemas sempre vão existir, enfim, eu acho que o diálogo é algo que é primordial e eu acho que talvez não resolva todos os problemas do mundo, mas o diálogo resolve, eu vou arriscar dizer 90% de problemas, entendeu? E a gente se encontrou no sentido assim que, vamos dizer assim, a gente tinha ideias, né, muito parecidas, gostos, né, parecidos, então... Quando eu era na faculdade, é engraçado, porque a gente não se falava quase, né? A Fernanda é muito tímida. Você tímida e não falava? Assim, eu tinha entrado depois na turma, então, assim, eu conhecia poucas pessoas, né? Também não sou, assim, de me enturmar tanto, assim, né? Então, tinha ali um grupinho.
Conhecia de vista, acho que a gente fez um trabalho junto, né? Mas nem se falou muito. Foram 1 ou 2 trabalhos, assim, porque daí também tem aquela questão das disciplinas, né? Então ficava... Ele entrou pipocando também, né? Sim, eu fazia também. disciplinas em todas as turmas, desde a primeira fase, a segunda, a nona, que tem 10 fases, né? Então eu fazia um pouco em cada, porque aí mudou a minha grade. Filosofia abate muita matéria? Abateu algumas sim, mas abateu mais, acho que da psicologia lá no curso de filosofia. Quando eu tava lá, eu consegui abater algumas. Legal. Foi bem legal. Tanto que eu terminei um ano mais cedo. Era 4 anos, eu terminei em 3, porque aí eu lá na Universidade Federal, assim, eles pensam assim, tu vai estudar o dia todo, né? Então eles botam matéria de tarde, de noite, aí eu ia fazendo todas, assim, né? Que eu podia fazer. E aí consegui formar um ano antes. Mas aí na faculdade é engraçado, porque daí a gente não se conhecia, então a gente tinha essas similaridades, mas daí também ela namorava outra pessoa, eu namorava outra pessoa, então a gente não chegou a trocar muitas ideias. Depois da faculdade... Nosso contato era assim, com relação àqueles trabalhos, né, que a gente chegou a fazer juntos, acho que foram 1 ou 2, né? Mas era bem... Eu sempre fui muito mais tímida, ficava mais na minha, a gente nunca, né? Mas aí ao final da graduação, depois da nossa colação de grau, né? Foi onde a gente começou a se aproximar, né? Trocando ideias, né? Essa questão da iniciação na vida profissional também. Nós tínhamos muitas trocas nesse sentido, né? E aí foi, né? Eu comecei a curtir umas fotos dela, mas isso era bem depois. Daquele jeito, né? Isso foi assim, tipo, sei lá, uns 6 meses depois de formado já, né? Que a gente já tava atendendo, né? Sim. Então, aí a irmã dele também conheceu. Ajudou nesse sentido, né? Teve o dedinho da irmã dele que fez um meio de campo. Fazendo meio de campo para que nós saíssemos e nos conhecêssemos, né, pessoalmente. Não pessoalmente, mas nos reconhecêssemos, né? Que nós conhecemos na graduação, mas foi... O lado pessoal ainda não. Conhecer o lado pessoal, não, exatamente. Não conhecia nada, né? Aí a Fernanda foi bem... Ela não queria no começo, bem rígida. Demorou até eu conseguir conquistar ela. As mulheres são mais difíceis. Eram mudanças, né? Digamos, a formação, né? Iniciação na muita coisa carreira, acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo, né? Aí dá aquele medinho, né? Vou deixar uma pessoa entrar na minha vida nesse momento, né? Mas acabou que tudo fluiu tão bem assim, né? E a nossa relação é muito boa e a gente tem muitas trocas, né? Com relação à vida profissional, né? De ideias, de futuro. Né? Livros. Com certeza, deve agregar, né? Verdade, compra esse aqui é bom, esse aqui não é. Eu sempre gostei de livros, né? E aí depois que conheci a Fernanda tem uma estante de livros, assim, né? Eu também tenho lá em casa, então ela tem 2. Daqui a pouco a gente junta as 2, né? E nunca mais compraram um livro. Só trocando. Fazer um acervo. Já compramos bastante. A gente bem se complementa, assim, né? Porque daí eu compro um que eu leio, daí interessa. Enquanto eu tô lendo, eu faço a troca com ele. E aí ele compra outro que, quando tá lendo, compartilha comigo e a gente vai. Isso foi bem interessante, que até influencia até na parte profissional. Claro, vai aperfeiçoando, né? Até essas trocas de, tipo, vocês conversando sobre um livro em casa, querendo ou não, são experiências que, eu tentei aplicar isso no meu serviço e deu certo. Isso, aí tu tenta também, então funciona muito bem. Das abordagens dentro da psicologia, assim, a gente tem bastante troca, a gente questiona muito, né? E defendendo os pontos de vista isso deu certo pra mim, isso não deu. Que eu era de uma abordagem bem diferente da Fernanda. E aí ela chega lá na casa dela, tem vários livros de outra abordagem, né? Então dá uma curiosidade. E aí comecei a ler, ela fala, lê esse aqui. E agora, às vezes eu falo pra ela, eu tô quase mudando de abordagem. Mas é bom, assim, conhecer outras abordagens, né? Tem que ser, né? A mente aberta, né? Porque na clínica, assim, tem a tua abordagem, mas ali quando tu começa a atender, tem uma pessoa na tua frente, né? Ela tem a história dela, tem as demandas dela, talvez, então... né, com essa pessoa, uma outra abordagem seria mais apropriada, né? Tipo... não que a gente vai mudar, assim, mas assim, ter um olhar diferente, né? Sobre o mesmo fenômeno, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, ou problemas de relacionamento, né? Então... Às vezes algum gatilho que consegue, né? Não sei, chama de gatilho, né? Que faz a... Sim. E às vezes numa dessa o cara lembra disso e aplica e dá certo. Porque, cara, a mente humana é um negócio bem complexo, né, cara? Então, tipo, se a pessoa geralmente, quando ela vai procurar um profissional, no caso vocês,
ela tem algum problema, né? Então, tipo, só que ela não é muito bom, fala por experiência própria, né? Então, até que tu se solta, tu, tipo, se tu não confiar inteiramente no profissional que tá na tua frente, não vai adiantar de nada, porque se é pra te contar metade da história, não vai conseguir chegar lá onde... Vocês só vão conseguir dar metade do problema, da solução, né? Verdade. Mas eu sei que eu fiquei de cara, porque eu não, tipo... Não é que eu era descrente da psicologia, alguma coisa assim, mas, tipo, eu sempre ressabiado, assim, né? E daí, tipo, de fazer desenho lá, daí foi, cara, quando eu fiz o desenho lá, e daí tive um monte de coisa assim, daí eu digo, meu Deus, já me assustei já, daí... Mas é bom, né? E falando nisso, nós estamos em janeiro, né? Estamos em janeiro branco, né? E conscientização sobre a saúde mental e tudo mais. Vocês querem falar um pouquinho sobre o tema ali, qual a importância de procurar um profissional? Até mesmo, eu acho que, opinião minha, eu acho que todo mundo deveria um dia procurar e fazer uma terapia. Tem que ser já uma vez por mês, estar ali, que é bom, ajuda bastante. E não sei, querem comentar um pouquinho? Quer falar? Eu acho que é bem importante a gente falar nesse momento sobre os estigmas, né? Os preconceitos que tem acerca do profissional, né? Do fazer da psicologia, né? O que a gente ouve muitas vezes, eu não vou porque eu não quero ninguém sabendo da minha vida, não quero ninguém me aconselhando, quando na verdade não é isso, nosso intuito não é esse, né? É fazer com que a pessoa própria chegue às conclusões dela, né? A gente não pode colocar a nossa verdade, né, em cima da verdade da pessoa, né? Não tem como... Então, acho que muitas vezes acontece isso, eu vou lá, vou abrir minha vida, né? A pessoa vai dizer o que fazer, quando na verdade não é assim. E... me perdi no que eu estava falando. Nervosismo. E que é importante, né? O olhar, né? O falar sobre, né? Eu acho que falar sobre aquilo que fere, aquilo que não está legal, né? O trabalho do psicólogo, né? Nesse sentido vai ser o da escuta, né? Do acolhimento e com as técnicas, né? Tudo mais, a gente vai trabalhando para que a pessoa chegue no linear, assim, né, que consiga lidar com as suas questões, né, de forma mais saudável, né, e não se sinta tão, digamos, né, não se sinta sozinha, não se sinta... Enfim. É importante falar sobre isso, porque ainda tem bastante gente que acha que eu não vou no psicólogo, até que tu falou, porque eu não quero abrir minha vida, ou, eu vou me sentir uma pessoa fraca, entendeu? Eu tenho que lidar com meus problemas. Não é assim, né? É que tem muita gente que diz, isso é frescura, depressão. Ainda tem gente, apesar olha onde a gente já tá, com tanta informação na internet, com tanta... A pessoa, lógico, isso são vários... Eu esqueci o nome da palavrinha que chama isso, mas as pessoas descreem disso e dizem, é frescura, depressão não existe, E a gente sabe que existe, e... Tanto que os números de suicídios, eu não sei dizer números, mas... acontecem bastante, né? E não deveria, né? Não, a pessoa fala assim, é só para loucos, né? Usa essa expressão assim, né? Então, não sou louco, então não vou fazer terapia, né? Tem muito estigma, assim, acho que talvez também de filmes, não sei, de novelas, aí né? a questão da psiquiatra, né? Assim, mas nem é pra louco, né? Esse termo, né? A gente nem usa esse termo, né? Mas no senso popular... Até se quiser ser... Né? Tipo, eu sou leigo, né? Tipo, pra mim tem uma diferença, né? Entre o psiquiatra é um médico, né? Que aí ele fez a especialização em psiquiatria, né? Então, primeiro tem que ser médico. Inclusive, esse autor que eu peguei ali, o primeiro livro, ele era psiquiatra, né? Ele era médico... E aí ele depois virou psiquiatra. Eu lembro, eu li isso na biografia dele, aí eu pensei, mas medicina eu não quero fazer. Já a Fernanda, ela faria, né? Se fosse caso. Mas eu não queria. Daí eu pensei, poxa, mas não quero fazer medicina, né? E aí eu descobri que não, na verdade ele também era psicólogo, né? Ele era psicanalista, que é um pouco diferente, mas hoje, no nosso tempo, né? Tem a psicologia, né? Eu comecei a fazer psicologia. Então tem essa diferença. O psicólogo, ele fez a faculdade de psicologia e aí ele não pode medicar, né? Não pode prescrever remédios, medicamentos.
E o médico já pode. Tem alguns médicos que também fazem terapia, né? Até alguns médicos fazem a pós-graduação, né? Em alguma das abordagens e também atendem. Mas hoje não é tão comum isso, né? Hoje mais a terapia, geralmente, que é a parte que a gente faz, psicoterapia, fica para os psicólogos, na maioria das vezes, e o médico, ele dá medicações, ele acompanha outro... em outro sentido, assim, né? Mas, tipo, você tem um paciente de vocês ali e, por acaso, quando geralmente vocês percebem que talvez precise de uma intervenção de medicamento, no caso, aí vocês encaminham para o psiquiatra para ele fazer uma outra análise e confirmar isso ali, né? Geralmente, não só por depressão em si, mas, sei lá... Tem várias... Déficit de atenção, né? TDAH também... Vários tipos de transtornos, né? Hiperatividade, enfim. TDAH, acho que é. É isso aí. E mesmo dentro da psicologia, daí tem também tem psicólogos que fazem mais a parte de avaliação psicológica, que aí, por exemplo, quero ter certeza se é esse diagnóstico ou não, né? Porque o diagnóstico, mesmo de depressão, de qualquer transtorno mental, não tem nenhum teste de laboratório que tu faz, não dá para tirar sangue para saber. É uma avaliação clínica, né? Sim. Então, tem psicólogos que só trabalham nessa área. Então, para TDAH, por exemplo, né, ele faz aquela avaliação e aí encaminha para o médico, né? Para ver se precisa de medicação ou não, qual medicação. A gente até estuda na faculdade, mas é só uma visão geral, né? Para a gente entender quais as classes de medicamentos e tudo, mas a gente não pode receitar nem nada, né? Mas tem essa troca, assim, entre encaminhar, né? Tem lugares, por exemplo, no SUS, onde tem essas equipes, né, multiprofissionais, que aí é legal, que aí tem a troca, né, entre os profissionais, é bem interessante, né? Dá para dar uma visão mais ampla do paciente, da situação, né? Se por um acaso, tipo, eu nunca, né, me consultei, né, mas, tipo, como é que seria mais ou menos uma abordagem, assim, para fazer uma terapia, por exemplo? Se fosse para fazer começa a pessoa procurando, né? Geralmente a pessoa acha a gente pelo Google, alguma indicação, né? Aí vem falar com a gente marca uma sessão inicial, né? Na sessão inicial, geralmente tem 50 minutos, 1 hora, né? O tempo de uma sessão. A gente vai escutar, né? Por que a pessoa veio ali, vou perguntar um pouco, né, para ela, falar um pouco da história, né? Dar um resumo geral, assim, né? Às vezes tem essa primeira sessão, depois na segunda ainda a gente entra um pouco, né, nessa história. E aí a gente combina como é que vão ser os atendimentos, né? Se a demanda é mesmo para psicoterapia, né? Ou se não for, a gente encaminha, né? Que nem para o médico, para outra profissional. E aí começa. Geralmente as sessões são semanais, né? No início, ou depois quinzenais, mensais, né? A gente vai combinando sempre com o paciente de acordo com a evolução, assim. A pessoa vai percebendo, né? Se ela precisa mais sessões ou menos, né? Então... Sim. E aí a gente pode fazer online ou no consultório, né? Eu tenho consultório aqui, né? E a Fernanda atende em Londres, mas também atende aqui em alguns horários, né? Ou online. Então tem os dois ambientes, né? Hoje com a pandemia ali intensificou bastante o online, né? E até uma procura bem grande. Então a gente incorporou isso, né, nos atendimentos, né? É o mesmo esquema. Precisa, assim, né? Precisou, no caso, né? Se os outros estão fazendo, tem que... E aí é legal que a gente pode atender pessoas de fora, né? De outras cidades. Sim. É um pouco difícil, assim, por causa desses algoritmos de pessoas de muito longe conhecerem a gente, assim, acharem o nosso Instagram, o nosso número, mas às vezes acontece, né? É interessante, a gente atende pessoas de outros estados, até de outros países, a gente já atendeu, né? Então isso é bem legal, assim, né? No presencial não tem essa possibilidade. Até é bom o fato de tu não ter vínculo nenhum, né? Do paciente com o profissional, porque dizem, né, que não, se tu tiver alguma relação, tipo, que já aconteceu mesmo, que de tempo não é interessante tu optar por esse, né? É melhor optar por outro. Eu não sei exatamente o porquê, né? Mas... É a questão da vinculação, né? A partir do momento que tu conhece a história de vida da pessoa através, né, de um parente ou, né, se tu tem uma relação, outro tipo de relação com aquela pessoa, acaba que no tratamento isso vai influenciar. Tu já sabe, tu já conhece ela, né, de outra forma. E a gente procura olhar como vem pra gente, né? Sim. A forma como a pessoa fala. O importante, né, no caso é olhar as vivências através do olhar dela, né? E não através de... Sem nenhuma intervenção externa, né? No caso. Isso, isso tem claro até... que, assim, na questão... Eu atendo famílias, então, assim... Também, né, geralmente, uma pessoa vem como um sintoma, né? Como... trazendo sintoma e a família vem, né? Então, assim, no atendimento é importante os diferentes olhares, né? Então,
Na minha abordagem, eu olho sempre para as relações, né? E como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros, né? Familiares ou, sei lá, né? Ambiente de trabalho e tudo mais. Mas, nesse sentido, de não ter relações próximas é para isso, para não ser influenciado, né? Ser o mais neutro possível, né? Tem até na questão do código de ética, assim, né? Tem uma cláusula lá que diz assim, que a gente o psicólogo não pode atender se tiver alguma coisa que vai atrapalhar o tratamento. É mais no sentido de proteger a pessoa, assim, né? De eu não estar conseguindo, por exemplo, eu vou atender minha mãe ou alguém muito próximo, de eu não conseguir separar as duas coisas, né? E isso acontece, que nem em casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente não consegue separar assim tão fácil, né? Às vezes, se é uma pessoa que eu conheço, mas eu nunca tive assim, uma relação tão próxima, eu não sei do problema da pessoa, eu não estou envolvido diretamente naquilo, né? Então, aí não tem esse problema, né? Então, a gente consegue separar, né? Mas sempre fica nesse cálculo, assim, se a orientação sempre é, se o psicólogo perceber que não está dando certo, não está conseguindo, né, se diferenciar, para encaminhar para outro psicólogo, né? Então, essa é a prática, assim. Mas, ainda mais em cidade pequena, é difícil a gente nunca conhecer as pessoas, né? A gente conhece, assim, as pessoas, mas não conhece nesse sentido, assim, como família, como, né, pessoas muito... de vista, né? Mais, né? Quando está envolvido a ponto de paralisar o progresso do tratamento, né? Então, quando acontecem situações onde tu não consegue evoluir com o paciente por conta disso, né? Dessa questão das influências. Sim. Até a questão do paciente, né? Porque vai que ele tem alguma coisa guardada que ele quer contar até para, né, se curar, vamos dizer. Pô, e é o parente dele que tá ali na frente, né? Tipo, será que eles vão contar para todo mundo da minha família? Ou daí, tipo, isso meio que bloqueia, não né? Pode, né? Essa questão do sigilo é bem forte, né? Que é basicamente o nosso segredo profissional, né? É a questão do sigilo, né? Então, como um advogado também tem essa questão do sigilo, né? Mas na psicologia é bem firme isso, né? A pessoa fala aquelas coisas, mas não vou falar para outras pessoas, né? Que ela falou para mim aquilo ali, né? Mas até eu acho que tem um certo... sei, um misticismo sobre isso, assim, que as demandas que as pessoas trazem, sabe? Bom, não é que nem uma fofoca, né? Que tu ouve, sabe? São questões reais, são emoções, são sentimentos ali reais e... não é uma coisa assim que se conta como se contaria numa fofoca, assim, né? Mas isso aí não tem, por exemplo, um exemplo, né? Vou dar, vai que a pessoa fez alguma coisa muito errada e ela conta pra vocês, isso é questão de polícia. Tem daí é algo criminal, né? O código de ética tem algumas aberturas, né? No sentido de que a gente pode... isso já é algo que a gente comunica já na primeira sessão, né? De que nós podemos abrir o sigilo quando a pessoa está tentando algo contra a própria vida ou a vida de terceiros, né? Então, acho que é o único caso, né? Que, mas por exemplo, cara, se a pessoa roubei alguma coisa no passado, isso não é a questão, né? Assim, como é que é pra ti isso? Eu vou perguntar pra pessoa isso, né? Como é que tu se sente a respeito disso? O que tu gostaria de fazer a respeito disso? A gente vai tratar nesse sentido, né? Não julgar, né? O que tu fez foi certo, foi errado, isso não. Mas essa questão assim do sigilo, até para as pessoas saberem, né? É bem importante isso, né? Não é porque, vamos dizer assim, tu conhece, eu conheço as pessoas de vista. Às vezes, vamos dizer assim, eu tô num lugar e vai ter um paciente meu lá, então, mas não vou falar dele pra ninguém ali, né? Tá vendo? Entendeu? Esse cara ali? Isso é uma questão assim, até às vezes eu fico pensando sobre isso. Tem outras profissões, assim, que nem um dentista, outras profissões, assim, que tu pode ter uma relação, né, com os pacientes, né? É até bem comum isso, mas na psicologia a gente já tem essa certa limitação, assim. Vamos dizer, cumprimentar a pessoa, se ela me cumprimentar, vou cumprimentar, mas não vou ir na casa da pessoa, não vou passar, né, a envolver mais próximo, né, com a pessoa, porque aí já foge da relação terapêutica. Eu lembro quando eu, na verdade, eu estava indo num médico do esporte, isso em 2021, foi 2021, isso. Aí ele falou, tens algum bloqueio, alguma coisa assim, que eu não consegui emagrecer e tal. Aí ele sugeriu eu sempre esqueço o nome, teoria... cognitivo comportamental. Isso, terapia, né? Terapia cognitiva, não teoria. Daí, eu tinha uma amiga minha que era psicóloga. Amiga não, mas conhecia. Mas na época eu já tive uma relação. Isso há muito tempo atrás. E daí eu perguntei pra ela, falei, precisava. Ela disse, até atendo nessa área. Mas
por esses motivos, prefiro te encaminhar para o outro para, né? Daí ela me passou, nem lembro, até teu nome ela passou aquela vez também. Legal. Daí eu te conhecia, daí eu pensei assim, mas eu não tem uma afinidade e tal, né? Pensei em pedir uma coisa, daí ela me passou outro nome. Daí eu já conhecia, sim, mas também não tinha afinidade. Daí eu pensei, será que eu preferia um homem ou uma mulher? Aí eu fiquei pensando, na hora de contar as coisas, assim, e tal. Aí isso, talvez, na cabeça da pessoa muda um pouco, né? Tipo, se ela se abrir para um homem ou abrir para uma mulher, talvez ela prefere se abrir com uma mulher, né? Tem vários casos, assim, né? E daí eu optei lá, e daí, só sucesso, né? Legal. Mas tem bem isso, assim, é a mesma coisa. Até no início, quando a gente começou a atender, assim, a gente tinha até uma certa paranoia com isso, sabe? Porque na faculdade a gente coloca meio que um terror na tua cabeça, né? E a gente mora na cidade pequena, né? É difícil tu nunca ter conhecido ninguém, nunca ter falado com ninguém, então tem essa questão. Mas a gente aprende a separar as duas coisas, né? Uma coisa é ter uma relação que vai interferir, outra coisa é conhecer, né? Mas e até acho que isso aumenta essa questão da pessoa se sentir insegura de buscar um profissional pelo fato de ser cidade pequena. Talvez, tipo, não tínhamos, a gente não tinha afinidade. Na época a gente se conhecia, depois a gente nunca mais se falamos. Mas assim, tipo, né, será que... Por que o cara não vai contar pra ninguém, cara? Até uma coisa meio pra desmistificar isso, porque a questão do sigilo é o principal, até o medo dos psicólogos, né? Porque tem o conselho, né, de psicologia, a gente tem o nosso registro, e a principal infração ética, né, seria isso, né? Então, as pessoas a gente tem medo, né, de não quer perder o nosso registro, né? Então, a gente sempre busca fazer tudo certinho, né? Até os documentos, né, tem que ficar tudo chaveado, não pode ficar jogado em cima da mesa, onde outras pessoas vão ver, né? O nosso local de atendimento é meio que um local sagrado, né? Onde a gente, é o nosso local ali, né? A gente é chato com isso, né? Então, as pessoas não precisam ter esse medo, assim, né? E até que nem eu atendo empresas, né? Daí eu vou, por exemplo, assim, 1 ou 2 vezes por semana numa empresa e atendo, né? Lá tem a salinha assim, do médico, né? Daí eu atendo lá. Mas as pessoas até ficam com receio, né? Bom, mas daí será que eu não vou contar para a diretoria, para o RH? Mas não tem essa comunicação, né? Até por isso que eles contratam pessoas terceirizadas para ir dentro da empresa, né? Para não ser ninguém lá de dentro. Assim, né? Para não ter uma influência, né? Não ter essa influência, ter um psicólogo puxa-saco do patrão. Isso aqui contou tal coisa. E até psicólogos trabalham assim, em empresas, por exemplo, no RH, né? É comum. Mas aí quem trabalha no RH faz mais aquelas partes burocráticas e não vai fazer o atendimento como a gente faz, né? Então tem essa separação assim bem... É bom ter isso, para criar essa separação, né? Então, sim. Confiança, né? Pra também... E até algo que a gente cuida muito com relação, né, nos ambientes que a gente trabalha, a questão dos ruídos, né? De estar no ambiente adequado, é algo que a gente preza muito, né? Isso também está respaldado no nosso código de ética, que nós que devemos cuidar, né, desse espaço para que não... Então... O paciente tem que se sentir seguro, né? Seguro e... Senão tá louco. Mas eu não sei da tua experiência. No início tu teve esse medo, mas depois foi passando assim, tu foi... Não, foi bem tranquilo assim, sabe? Daí, tipo... Aí quando eu não botei muita fé, assim, eu pensei, vamos ver o que vai dar, né? Daí quando fez aqueles desenhos da bolinha, daí pintar a bolinha, daí eu pintei a bolinha, o buraco da árvore, daí não sei o que lá. Isso aqui, pensei, medo só, porque nem devia ter pintado esse buraco. Não, dá uma outra folha, eu quero fazer de novo. Cara, daí tipo, tudo deu assim, muito... Se encaixou muita coisa assim, sabe? Daí isso me deixou assim, mas aí tipo, sempre fui bem... transparente, falei tudo, então, tipo, eu acho que por isso também que ajuda bastante, entendeu? Tipo, se tu vai lá, tipo, por mais que tu tenha começa a esconder algum hábito teu que não seja ilícito, alguma coisa assim, e tu não contar isso, tu nunca vai vencer isso aí, entendeu? Ou nunca vai reduzir, né? Tipo, questão de... Sempre falam muito, não sei se vai de profissional a profissional, mas questão de redução de danos e essas questões assim, né? Então, tipo... Tudo é um passo de cada vez e o negócio vai... Cada um tem o seu tempo, assim, também para terapia, né? Tem pessoas que estão mais propensas a fazer, pessoas que estão menos propensas, pessoas que vão lá achando que nem a Fernanda falou, né? Que vai ter uma resposta, assim, muito rápida, que a gente vai dar alguma resposta, né? E não é isso que a pessoa vai encontrar na terapia. Ela vai falar sobre os seus problemas, sobre os seus sentimentos. Sim. E ela própria vai
perceber. O nosso trabalho é de ajudar a pessoa a ouvir. Acho que vocês aplicam as ferramentas, né, para no caso, para a pessoa mesmo se... vocês conduzem ela, né? A pessoa mesmo, né, chegar nos insights, né, nas ideias dela de, se casa, se separa, se sai do trabalho, se fica, né, o que a pessoa faz de carreira, né, então, a pessoa mesmo que vai encontrando essas respostas, né, a gente até assim, algumas pessoas querem muito, né, que a gente fale, né, mas faria isso ou faria aquilo, né? Bom, mas não é isso que... Não tô aqui para opinar, né? Como assim... É por isso que as pessoas vão no psicólogo, né? Porque se fosse para pedir conselhos, né? Pediram para amigos, para familiares, né? E os familiares dão conselhos e dizem o que é para a pessoa fazer. Geralmente ela vai no psicólogo porque ela não quer ouvir isso, né? Ela quer buscar outro tipo de resposta, né? Sim. Uma questão que tá muito em alta, eu acho não, né? Hoje a gente fala muito em questão de empreendedorismo, essas questões de empresa e vai, foca, trabalha. E as pessoas deixam um pouco de lado a questão da saúde mental, né? Até isso, a saúde física, não sei se chama de saúde física, mas também se atrapalha porque a pessoa não... Às vezes não descansa direito, ou enfim. Sim. E não sei se consegue falar um pouquinho sobre esse assunto ali também. Pois é, o que tu diz, Fernando? Quem lê bastante sobre isso não sou eu. Eu até pensei assim, poxa, eu vou num podcast, né, de empreendedorismo, tudo, e vou ter que talvez tocar nesse ponto, né, porque é um ponto assim, que realmente nunca... Não, mas é legal falar assim. Nunca teve tanta depressão, ansiedade, né, burnout, estresse, né, e não é pela questão do empreendedorismo ou não, do trabalho ou não, né? Que todo mundo trabalha, todo mundo precisa trabalhar. Mas tem pessoas que passam, né? E até são forçadas, não é forçadas, mas assim, levadas, né? A passar dos seus limites, né? Então a pessoa acaba, não sei, focando muito naquilo, né? E perdendo o equilíbrio, assim, das coisas, né? Então a saúde mental, a saúde física, né? Como você falou, atrapalha muito, né? Então... Nunca teve tantos, né, transtornos mentais ou sintomas, né, de transtornos mentais, e isso, na minha visão, tem a ver também com o mundo que a gente vive, né, com o tanto que a gente trabalha e a maneira também como se trabalha. Até pelo fato bastante influencia isso ali é o consumismo do pessoal, das pessoas, né, consomem muito e daí vem essas contas, né, para pagar, então tem que trabalhar mais, então aí vem todo esse estresse e tal. Dívidas, né, cara, a gente vai crescendo na vida e vai tendo certas coisas, tem que ter aquilo, né? Um carro, uma casa legal, uma piscina, um celular legal e agora com as redes sociais mesmo, né? Todo mundo coloca no Instagram só essa parte bonita da vida, né? E mesmo essa questão de empreendedorismo, assim, né? Tu vê muito na internet, né? Tu vê muitas pessoas com histórias, né? Muito incríveis e se tem na ideia de que, vamos assim, só se esforçar e todo mundo vai conseguir chegar naquele lugar. Vai conseguir chegar naquilo, não que... a pessoa tenta, não se frustra e daí... não, eu sou uma pessoa diferente que não consigo e gera um monte de... Eu acho que a própria questão das redes sociais... pelo fato de mostrar só coisa boa, entendeu? Coisas boas, né? E aquela tal da produtividade tóxica, né? Que tu tem que ser produtivo e todo mundo consegue, por que eu não consigo, né? E eu acho que isso respalda muito, assim, na clínica, sabe? As pessoas... A comparação... Né? E o não conseguir ser como aquela pessoa que ela... Né, acontece bastante, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu treino bastante, mas tipo, me dedico muito pra isso, entendeu? E a pessoa, às vezes, olha minhas fotos e tipo, por que eu não consigo ser que nem ele? Né? Porque nas redes sociais eu posto foto, né? Sim. Então, mas cara, é que a pessoa não vê que eu me dedico pra caramba, né? Tem pra um isso, sofrimento atrelado, né? Na dieta. A pessoa vai na academia 1 hora, não faz a dieta, não faz nada e acha que vai ter o mesmo resultado. Então essa parte do Instagram é a realidade. A pessoa sempre quer se comparar a melhor qualidade daquela pessoa. Porque normalmente a gente posta as nossas melhores qualidades no Instagram, né? O que eu sou bom nisso ali. Então, a pessoa olha, esse ali, eu quero ser que nem ele. E daí já olha, eu quero ter o físico desse e quero ter o emprego desse aqui. Então, só as coisas boas, né, de cada pessoa. Então, é óbvio que a pessoa vai se frustrar, né? E cada um é cada um, né? E ninguém consegue ser bom. Cada um tem um limite. Não dá pra se medir com o outro, isso, né?
bem isso aí. Tem um sofrimento atrelado, assim, né? Pra ter um nível, né, que tu tem lá, que tu possa, vamos dizer assim, teve uma construção ali, né? Sim, ninguém posta, tipo, normalmente a trajetória, quanto tempo tá fazendo isso pra chegar nesse ponto, né? Então... E mesmo pensando assim, né, pessoas lá que tu vê em grandes empreendedores ou tudo, né? Também, às vezes, a pessoa se afastou da família para conseguir aquilo, né? Dos amigos e depois... são várias histórias. Pessoas que são milionárias, mas... E só mostra a parte bonita. Mas, por exemplo, vai ver a pessoa não fala mais com o pai e com a mãe porque já não focou tanto nisso ali que se afastou dele, sabe? Tem todo... É bem isso, sim. Mas o que foi postado é a parte bonita só. Então, ver os números, né? Vai aparecendo uma lista lá de pessoas mais ricas, mas... Sim. Né? Não que... claro, o dinheiro ajuda, né? Mas assim, cada um tem o seu limite, né? Então, acho que essa parte é bem importante, sim, né? Eu acho que o apego ao conquistar, ao se comparar, ao conquistar, acaba tirando a possibilidade de viver o agora, né? Sim. De olhar para a vida e olhar as possibilidades que tem naquele momento e também olhar para trás no sentido, poxa, né? Tudo que eu já conquistei, né? Onde eu tô, né? Então, sempre naquela busca por mais, e quando na verdade, né, a vida passa e a gente sempre vai, né? Gera uma ansiedade também, né? Ansiedade, tipo, eu quero chegar lá. Tipo, eu escuto bastante isso. Meu, tomara que chega sábado. Tomara, eu quero só que chegue semana que vem. Pô, vive o agora, meu Deus. Como é que tu quer? Quero que chegue semana que vem. Tu vai perder 7 dias sem aproveitar porque tu quer um dia lá na frente, entendeu? Tipo, absurdo, alguma coisa não tá bem na vida da pessoa. Acho que a pessoa tem que rever, né? O que no dia a dia dela não é tão bom. Sim. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, isso não é normal, mas assim, né? Ao ponto de tu querer pular essa fase, entendeu? Então, tipo, tem muito daquele, né? Lógico, aí há várias questões de esse teve vamos dizer, as mesmas condições do que esse, ou porque às vezes o cara, não, todo mundo consegue, você consegue, blá. Só, cara, o cara talvez já saiu daqui e tá aqui, entendeu? Tu tá aqui embaixo, então, tipo, pô, se tu chegar em 20% do que o cara tem, pô, já olha o quanto que tu evoluiu, entende? E as pessoas, por buscar essa comparação e, tipo, não, eu quero ser que nem ele, entende? Talvez às vezes não se coloca no lugar e diz assim, não, mas... Não que tu não possa sonhar ou que não possa conquistar, mas, tipo assim, se colocar na realidade e ver o que realmente é viável ou não. Sim. Então, às vezes a pessoa vai ter uma saúde física e mental melhor se ela, né, tiver uma vida um pouco, né, menos corrida, um pouco menos, né, de preocupações, vai viver melhor, né? Porque a pessoa às vezes tá idealizando ganhar um pouco mais, mas as outras áreas da vida ficam uma merda, tipo, vou dizer, né? Então, não que as pessoas não possam buscar ganhar mais, claro, mas cada um tem o seu sempre tem o equilíbrio, limite, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Essa questão ali, lógico, não vamos entrar muito em... Mas essa questão desse... Nem só o capitalismo, mas desse capitalismo selvagem, que uma vez eles chamavam, não sei se ainda é o mesmo nome, né? Isso aí que começou aí já dos últimos anos, isso aumentou muito, sabe? Tu querer mais, e daí, tipo, essa diferença aumenta do pobre pro rico e isso cai, isso, né? E é passado da forma, assim, de que todo mundo consegue, né? Então, isso esforçar, que gera esse... tem até um livro que trata disso, né? Que fala assim do sofrimento psíquico e essa questão, né, da economia, do capitalismo, né, como uma coisa influencia a outra, né? Então tem muitas ligações ali, tu vai percebendo assim que tem ligações, né? As pessoas sofrem muito com aquilo e não é à toa que o maior recorde, né, de doenças mentais e tudo, né? E aí para algumas pessoas assim, isso é normal, né? Mas não é. Acho que vai bem de acordo com o que ele acabou de falar no sentido de um nasce num padrão, outro nasce em outro, né? Então a cultura que se prega é que se você se esforçar, tu consegue chegar, mas o outro já estava aqui, né? Sim. Então, e às vezes por exemplo, o cara já está aqui, esse aqui veio daqui, ele subiu isso aqui, o outro chegou aqui, a evolução desse é muito maior, só que a pessoa quer se comparar com um cara que tu nem sabe qual é as origens dele, talvez é uma pessoa que tá muito mais bem calçada, entendeu? Então são realidades diferentes, né? Então, e isso gera bastante... Tem que ver o contexto todo, né? Não só
gera bastante sofrimento, assim. Gera bastante sofrimento e é uma coisa, assim, que às vezes não é consciente, né? Que é uma coisa, assim, que é geral, né? Uma coisa de um país ou, né, de uma cultura que, na visão da pessoa, é culpa totalmente dela, né? É uma questão individual, né? Então, assim, se a pessoa não se adequa a trabalhar 12 mais horas por dia, pensando num empreendedor, né? Que está começando negócio, e a pessoa tem que virar à noite, não ganha bem e dá algum problema. Se a pessoa não conseguir, vira um problema totalmente daquela pessoa, né? Individual, que na verdade não é individual, né? Tem muitos empreendedores que são empreendedores por necessidade, né? Que eles, vamos dizer, perderam o emprego, ainda mais agora com a pandemia, com tudo isso que aconteceu, né? Mas já antes, né? Outras crises que tiveram, que a pessoa, ela precisa, né? Ela começa a vender brigadeiro, ela começa a fazer alguma coisa, ela abre alguma coisa em casa e... né? E até hoje os regimes de trabalho, né, de PJ, né, que muitas pessoas, né, trabalham em empresa e aí você pede a conta e é recontratado como PJ e daí ela perde aquelas garantias, aqueles direitos, mas ela vai ganhar mais, então isso estimula também ela a trabalhar mais, né, porque ela vai ganhar mais, só que em algum, né, para algumas pessoas isso não funciona muito bem, acaba né? perdendo depois, né? Sim. Então... Acho que é bem isso, não tem como falar de saúde mental sem falar dessa questão social, né, que... falar sobre esse capitalismo. Sim, mas até aquele negócio de, né, nada contra quem faz isso, mas, né, se tu tem uma condição financeira, mas como a gente falou no Instagram, tem aquele negócio que tu tem que estar sempre no mesmo nível da pessoa. Tem gente que troca, não tem o iPhone todo ano que lança, não, eu vou trocar, não tem nada contra isso. Sim. Mas se tu tem dinheiro sobrando, mas tem gente que trabalha o ano inteiro para ter esse, né, pagar esse celular que trocou. Sim. Depois veio outro, aí tu tá lá, trocou de novo e tá pagando, então tá sempre trancada, né, nisso ali, né? Então... Essa questão tá muito atrelada a esse consumismo, a esse capitalismo sim. Exagerado, assim, sabe? Se eu não tenho um iPhone último ano, eu não tô bom o suficiente, entendeu? Tipo... Acho que isso gera bastante sofrimento. E agora eu ia falar uma coisa que me fugiu. Não lembro agora o que era uma coisa nesse sentido, assim, né? Mas agora não lembro. A questão nós estávamos falando do consumismo e tal, e por exemplo, que nem esse ali, tipo, eu quero estar... eu quero estar dentro porque tem que ter o iPhone do quase o último modelo, para a pessoa se enturmar, entende? Depois tá ali... Tipo, só que isso não é culpa da pessoa em si, isso é culpa da... Sei lá, vamos botar a culpa na sociedade, então. E como que isso chega, como essa informação chega, entendeu? Eu já fui muito mais, assim, tipo... Hoje eu já tô mais pé no chão, assim, sabe? Eu já reflito muito, mas será que realmente eu preciso disso? Entende? Mas, cara, eu olhava o negócio, eu gostei, comprava, sabe? Então, tipo, a pessoa, tipo, tem que se... Um pouco vem da pessoa também, isso. Entendeu? Só que ela tem que... Né? Ela tem que... A pessoa... Às vezes não é fácil a pessoa chegar e entender que ela é isso, ela precisa disso para viver bem e tudo isso aí, né? Expliquei bem. Acho que nesse sentido de compras, até a própria facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Compras pela internet. Eu ouvi esses dias um post assim que a pessoa coloca tudo no carrinho lá da Shopee, né? Para poder suprir uma ansiedade, uma falta, sim. Né? Daí muitas vezes acaba não fazendo aquela compra, mas, né? É necessário isso para poder aliviar alguma coisa, né? Sim. Então... às vezes a compra... mas tem. Mas existe tem até um transtorno, né? Que é dessa impulsividade por compras, né? Eu não lembro o nome agora. Mas existe, né? Agora eu também não lembro exatamente, né? Mas tem sim. Até tu comprar e, tipo... Às vezes, tipo, chegou, tipo... o que eu vou fazer com isso? Então, vou jogar ali no canto. Mas tem... E às vezes é o próprio... às vezes tem uma frase do Freud lá que ele fala que todo excesso esconde uma falta, né? Então, às vezes, né, um excesso, né, nessas compras, às vezes é no trabalho também, né? Sim. Se dedicar 24 horas para aquilo, né? Às vezes é em outra coisa, né? Então, na terapia a gente tem a chance, às vezes, de olhar para isso, né? Sim. O que tá por trás disso, né? Sim. Às vezes a gente toma como natural, não, mas eu sempre trabalhei muito, eu sempre, né, treinei muito, eu sempre, né, comprei muitas coisas, gosto de comprar, mas, né, tem o saudável e o não saudável. Com certeza. Muito desses transtornos, tipo, estão ligados à ansiedade, tipo, porque cada pessoa tem
né, lida com a ansiedade de um jeito, né? Ou comida, ou comprando, ou, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, né? Então... O que tu diria, Fernanda? Eu acho que sim, né? O que eu posso dizer? Não, é que a ansiedade às vezes é um sintoma de vários transtornos, né? Tem os próprios transtornos de ansiedade, né? Mas a ansiedade como sintoma aparece em muitos, né? Aparece na depressão, aparece em vários... E mesmo a pessoa aprende a controlar essa ansiedade como um vício, parece, né? Tipo, um mecanismo, né, de aliviar... De defesa, né? Isso já é comprovado que o vício é uma válvula de escape para qualquer... para algum problema que ele tem. Até questão, a gente estava conversando um tempo atrás, questão de né, quem faz bariátrica, vamos dizer, né? Normalmente a pessoa tem um vício de comer. E o teu médico falou, né? Que às vezes tem gente que muda o vício. A gente muda os vícios. O Silvonei falou. Que daí, no caso, tem gente que vira alcoólatra, depois faz bariátrica, entendeu? Porque a maioria vira, na verdade. É por isso que eu acho que tanto para fazer essas cirurgias assim, a bariátrica, que tem que passar por uma avaliação, né? Não, tu tem que fazer. Eles dizem para tu fazer um acompanhamento psicológico antes para chegar lá e... Tanto que, tipo, quando eu comecei a fazer, tipo... Levou um ano, quase um ano... eu fiz a cirurgia em agosto... Então, 11 meses depois que eu fiz a cirurgia, sabe? E eu fui para tentar emagrecer, só que daí eu percebi que, tipo, a gente deixou essa questão de emagrecer de lado e vamos focar no que realmente importa. Saúde. Porque, tipo... como é que tá teus exames? Tá praticamente tudo ok? Então, beleza. Então, tipo, não é a tua prioridade tu estar mais magro, beleza? Tu tá acima do peso, mas... A tua prioridade hoje é resolver essas questões aqui. Saúde mental. Isso. Mas, e daí depois, quando a pessoa já tá mal, isso aqui tá tudo funcionando, agora vamos... Sabe, porque senão a pressão é muito enorme, porque, tipo, tu vai ter que, tem que emagrecer, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o quê, sabe? Tu tem que fazer isso. Então, tu não tá com a cabeça pronta pra isso. Não, e daí tu tem vários problemas, aí não vai dar nada, vai dar certo. Vai descontar, se tu tiver algum vício, tu vai descontar no vício, enfim. Isso é... E há casos de pessoas que depois da cirurgia desenvolvem outros transtornos, né? Bulimia, essas coisas assim, né? Então, primeiro, né, na saúde mental... Mas a questão da ansiedade tá em vários, né? Pode ser um sintoma, né? E mesmo pessoas que não têm nenhum transtorno mental, não tem nada, a ansiedade é a parte do ser humano, né? Mas tem a ansiedade que é aquela que te ajuda a resolver teus problemas, né? Sim. A levantar da cama e não perder a hora, né? Estudar para uma prova, entregar um relatório importante no trabalho, uma apresentação. Ansiedade normal, e tem a ansiedade que é um pico, né? Que vai te paralisar, que aí tu vai perder, na verdade, os prazos, ou tu vai abandonar os teus estudos, sim. Né? Então, né? Aquela ansiedade antes de uma prova te faz com que tu se prepare para aquela prova. É uma né? coisa então, boa, assim, né? Se for ver. Ali, né? Nesse ponto, né? Tem o Mas linear, quando passa demais, né? Daí tem que olhar para isso. Que a ansiedade daí vai gerar uma angústia, vai gerar... Às vezes a pessoa vai começar a faltar no trabalho, né? Depende sobre o que é, mas, por exemplo, a pessoa tá tão ansiosa com alguma coisa que ela nem passa nem perto daquilo, né? Ou ela faz ao contrário, ela faz uma... exacerba, assim, né? Faz muito daquilo, né? Então, se a pessoa está tão preocupada com aquilo, tanta ansiedade, que ela vira a noite naquilo, que ela passa horas naquilo, né? E aí afeta outros aspectos da vida, né? Então, também vai ser uma ansiedade que já está prejudicando a pessoa, né? Sim. Então... não que eu não acreditava, né? Até um tempo atrás, mas, tipo, eu nunca tive uma ansiedade muito forte. Então, em novembro eu fui competir lá em Blumenau, né? Então, eu tava com uma restrição calórica, assim, muito extrema, sabe? Depois do campeonato, tipo, aquele último mês e 2 meses, 1 mês depois do campeonato, eu tava, assim... uma ansiedade assim, muito extrema, sabe? Eu só tava esperando a próxima refeição, então tudo ao meu redor não importava mais, sabe? Tipo, tu já tava estressado, com pouca comida e tal, só importava a refeição. Tu fazia a refeição, tu já tava pensando na próxima e tu, assim... Tipo, só isso importava, sabe? E depois... campeonato mesmo,
Depois aí quando chegou mais perto do campeonato, aí tu começa a comer, né, os últimos dias, aí tu começa de novo a voltar assim pra vida, sabe? Que é um negócio absurdo, porque eu nunca tinha passado por isso aí. Eu achava assim, pô, vocês falam de ansiedade, será que é tão ruim assim? Mas depois quando tu passa por isso aí, tu vê que, cara, é horrível. Quem tem ansiedade muito forte assim, tu não vive. Aquele tempo lá, tu não vive o presente, tu só vive o futuro. Tu só quer saber da próxima vez que tu vai comer, no caso, no meu caso, né? Mas quem tem outros tipos de ansiedade, é horrível, horrível. E geralmente a ansiedade tá ligada a assim, um medo, né, de uma coisa ruim acontecer no futuro. Então, depende sobre o que é, né? A pessoa tem uma tendência a ver tudo como vai ter uma catástrofe, vai ser uma coisa muito ruim, não vou ser capaz de suportar isso, né? Não vou ser capaz de passar por isso, né? Então, tem esse aspecto assim, né, de gerar uma preocupação, né, antecipada ali com alguma coisa, né? Nesse caso, o teu foi consciente, né, de tu entrar nessa dieta para preparação, né? Mas mesmo assim, né, o teu cérebro, o teu corpo não entende, né? Sim. Por que tu tá fazendo aquilo, né? O corpo tava pedindo muito comida, então ele tava... era só isso que eu pensava o dia inteiro. Comida, próxima vez que eu vou comer, próxima vez. Tu acaba deixando de viver o presente, sabe? Até por isso que eu acho que alguns atletas fazem, né? Acompanhamento, assim, né? Psicológico, que podem, né? Até foi agora na Copa, né? Que não levaram os psicólogos, né? O pessoal falou isso, né? Não levaram os psicólogos, o Brasil perdeu, né? Então, não é assim, né? Então, uma coisa leva a outra, mas realmente, né? O atleta... Qualquer coisa que tu vai fazer no alto desempenho, assim, né? Que exige isso, né? É um sofrimento, né? É uma pressão, né? Por mais que, vamos dizer, agora voltando pro futebol, eles são acostumados a jogar em grandes clubes, mas, pô, é uma Copa do Mundo. Todo mundo já bota uma pressão. Pô, é o Brasil. Então, temos que fazer alguma coisa. Temos, né? Que conquistar algo, né? Meio que uma obrigação, parece, né? Então... Até tem uma área mais focada da psicologia, que é a psicologia do esporte, né? Onde pessoas se focam muito nisso, né? Mas é um nicho menor, assim, né? Aconteceu aquela vez com o Ronaldo em 98, né? Que deu um treco nele lá, né? Que botaram tanta pressão nele que... agora eu não sei esse caso. Não soube, não. Não. 98 aconteceu. O Ronaldo tava... A gente perdeu pra França, eu acho, né? Daí depois a França foi campeã. Não sei se o Brasil chegou na final, não sei. Mas o Ronaldo não chegou à final porque ele deu um negócio dele. Tipo, deu um treco e tava dormindo e... Ele tinha acho 17... Não, sei lá, ele era bem novinho. Então, botaram muita pressão nele, muita expectativa nele. Então, e deu um treco de noite nele, que ele se bateu todo e... provavelmente né? Mas ele já tinha isso, né? Às vezes a pessoa tem uma... Não, mas ele nunca tinha dado nada com ele, não. Não, mas eu digo, às vezes a pessoa tem isso, e só vai despertar numa pressão muito grande. Né? Às vezes pode... que depois, eu tava pensando que era quando ele teve aquele problema no joelho, né? Isso foi depois, né? Acho que foi na de... que 2002 a gente ganhou, foi a de 98, Eu acho que tem um documentário sobre isso. Interessante. Tem várias. Teve nas Olimpíadas. Talvez né? A importância, não sei se teve naquela época um psicólogo, né? Mas se tivesse talvez isso não teria acontecido, né? Só poderia ter dado um apoio, né? Sim, teve nas Olimpíadas, acho que foi, né? Acho que uma americana, né? Que ela desistiu e ela falou que era por conta da saúde mental, né? Não sei se ela desistiu, se ela parou ali, não lembro como é que foi, mas ela colocou isso, né? Colocou nas redes, assim, né? Da importância da saúde mental, quanto que aquilo estava afetando ela, a rotina de treinos, né? Então, imagina, a atleta olímpica lá, desistir de uma possibilidade de ganhar uma medalha, né? Uma coisa que ela, imagina, deve ter sonhado a vida toda para aquilo, né? Então, até teve um outro do MMA, que ele falou sobre suicídio, né? Que teve um amigo que se suicidou e ele ganhou a luta e ele, na hora de falar lá, ele falou sobre isso, né? Eu vi isso ali. Sim. Né? Ele tem que procurar, né? Tem a questão de tirar esse negócio de que homem tem que guardar as coisas e tem que ser o cara, o machão, né? Então, realmente falar, tu não vai deixar de ser ou menos homem por estar abrindo o teu problema, né? Não, isso é verdade. Acho que até no início a gente perdeu a oportunidade de falar isso, mas assim, tem muitos homens que estão procurando terapia, né? Até uma coisa que eu não imaginava, né? Que tantos homens estão procurando agora terapia, né? Então, antes era mais mulheres, a gente sempre ouvia, né? Sim. Mas desde que a gente começou a atender, pelo menos, né? Hoje, assim, eu digo que 60% da minha clínica é público masculino. É mais que a quantidade de mulheres. E isso eu pensava que porque eu sou homem, então mais homens me procuram, mas não é só eu, né? Outros colegas e percebem isso, né? Então, é um tabu que está se quebrando. E aí, às vezes,
uma pessoa vai e fala para o outro, fala para o amigo, né? Fala para o familiar. Então, isso é legal, né? Vai quebrando esse preconceito, né? Eu acho que hoje as pessoas até entendem muito melhor, já que... com certeza. Bom, eu posso ir no psicólogo se eu tô com algum problema, não tô conseguindo resolver, tô com alguma dificuldade. Não necessariamente preciso ter um transtorno, um diagnóstico para eu ir lá no psicólogo, né? Isso é bem importante dizer, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa, vai no psicólogo quem tem transtorno, né? Não, muitas vezes a pessoa vai, né? Por exemplo, tá com indecisão para alguma coisa e, né? E lá na terapia vão refletir sobre, né? Realmente, né? Tirar um tempo para olhar, vamos dizer, esse problema, essa situação e ter uma pessoa te guiando, não influenciando, mas sim te guiando para tu tomar a melhor decisão possível, né? É tirar realmente um tempo para resolver um problema, né? Se for ver, né? Ou vários. Vários, né? É um tempo pro autocuidado, né? Que a gente às vezes não se permite, né? Ter esse tempo, né? Mas... E até na questão, né, exercício físico, alimentação, hoje está tudo muito em alta, assim, as pessoas estão percebendo mais, né, que tem que se cuidar, né? Enquanto que tem esse lado que algumas pessoas, né, estão ali trabalhando demais, passando dos seus limites, às vezes, e também às vezes acontece alguma coisa e a pessoa aí percebe, né, que nem, agora eu vou ter que focar mais na minha saúde, mais em mim, né? Então... geralmente a pessoa deixa acontecer algo que, sei lá, né, alguma coisa que... não, agora eu tenho que... Talvez se buscasse lá desde antes, talvez teu caminho daqui até ali teria sido muito mais fácil e... Mas é importante perceber isso, né? Sim. Eu acho que o se dar conta é bem importante, né? Independente da época, assim, quanto antes, melhor, né? Sim. Mas só até hoje a gente estava conversando lá na academia, até a questão, eu acredito que seja igual ali para vocês, né? Depois da pandemia acelerou muito essa questão, né? Antigamente a questão do personal, eu não vou gastar dinheiro para um cara me dizer o que eu tenho que treinar ou não. Mas hoje em dia, né, a saúde está tão em alta, né? O cuidar de si, né? Então acredito que também na questão da saúde mental, eu preciso, isso tem que virar uma prioridade na minha vida e não um negócio de, quando sobrar eu vou fazer isso aí, né? Então... Não, é bem isso aí, né? Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque as pessoas, elas estão, vamos dizer assim, tem alguém ali que já sabe, né, que já tem experiência, né, que tu não vai ali fazer que nem no exercício, né, tu não vai ali fazer de qualquer jeito e acabar se machucando, né? Criando uma expectativa, tipo uma situação ruim, né? Tipo, eu parei de academia porque, cara, eu me lesionei e eu nunca mais... Um trauma, né? Tipo, eu nunca mais quero fazer, porque... E isso tem também na saúde mental, assim, né? Tem... Assim, a pessoa tem um sofrimento ali, não é de qualquer jeito que vai tratar disso, né? Não é com qualquer pessoa, né? Em qualquer ambiente que ela vai tratar disso, né? Tem que ter uma pessoa ali que tem uma escuta mais especializada, né? Não dá pra chegar e escancarar aquele... já direto aquilo ali, né? Tem o seu tempo, né, para chegar, né? Então, na saúde mental também tem esse lado. A mesma coisa, assim, tem gente, eu vou falar os meus problemas, vamos dizer, para minha mãe. A avó, né? Ela vai entender, obviamente, mas talvez ela não é a melhor pessoa que vai te ajudar, entendeu? Então, tem livros que a pessoa pode ler, né? Pode ouvir um podcast, pode ver, né, um documentário, um filme. Olhar no Instagram, tem muitas, né, fazer perguntas lá, mas tem coisas que só na terapia que vai dar pra realmente ver, né? Então, acho que tem esse lado na saúde mental também. Né? Tem muitas ferramentas que auxiliam, né? Mas eu acho que no processo tu tem a possibilidade do falar e se ouvir, né? E chegar nas suas conclusões e as suas modificações através, né, das técnicas que o psicólogo, né, faz. É um autor que fala, né, que a pessoa vem na terapia, o medo dela não é de falar, de se ouvir, né? Falando aquelas coisas, que às vezes são coisas que eles não falam nem pra si mesmo, né? Nem pra ninguém, nem pra si mesmo. Até, tipo, aquele negócio, né? Medo de falar eu te amo, né? O cara, né? Tipo, foi criado de um jeito, ele é todo durão, ele não consegue, tipo, né? Falar eu te amo com uma pessoa, né? Então, ainda mais falar pra um estranho sobre os meus problemas que normalmente eu não quero que ninguém saiba, entendeu? Então, é uma trava que a gente tem, né? A cultura, né? É um bom comparativo, né? Com a atividade física, né? Essa questão, porque ir lá, treinar, né? Chegar no teu objetivo, dói, né? É um sofrimento, né? As pessoas falam assim, gosto de ir pra academia. Algumas pessoas gostam mesmo, né? Mas para muitas pessoas é um sofrimento, né? Passar por aquilo. Vai doer, né? No outro dia tu vai estar dolorido. E na terapia também tem esse aspecto, assim, né? Você não vai lá só para falar a parte boa da tua vida,
E algumas pessoas até fazem isso, assim, né? Tem o seu tempo para isso, né? Mas durante o processo, tu vai ter que falar algumas coisas que pode ser que vai ser desconfortável, né? Vai às vezes ser dolorido, tu vai para casa pensando naquilo e até muitas pessoas aí, né, param a terapia, né, dão um tempo, muda de profissional, sabe? Porque é dolorido às vezes falar de algumas coisas, né? Sim. Então não é um processo também assim tão só flores, né? A gente nem quer vender essa ideia, né? Tem momentos ali que vai precisar tocar em alguns pontos, né? A pessoa não vai querer, às vezes não quer falar daquilo, né? É praticamente tudo na vida, né? Sem dor tu não vai crescer. Então, isso é no treino, isso é com os nossos problemas. Se o cara é um empreendedor, eu quero crescer na vida, tu vai ter problema. Então, tu vai resolver problema. Então, te acostuma com isso ou tu vai estagnar, então, né? E até tem a questão, estou falando muito, né? Não. Até tem a questão de que, assim, hoje, não só essa questão de trabalhar, tem que trabalhar muito, né? Mas tem que estar sempre feliz, né? Tem que estar sempre muito positivo, nada pode te abalar. E na vida não é assim, né? Assim, eu acho que isso é mais um motivo para quando o cara chega em casa, é pro cara desanimar de vez. Tu tem que passar essa falsa alegria, essa falsa felicidade de que tua vida é boa, ou tu tem que botar na rede social que tu tá bem, mas tu não tá, tá mal pra caramba. Né? E a pessoa nem, às vezes, não se permite ficar triste. Às vezes tem dias que tu vai acordar, isso é natural do ser humano. Tem dias que vai estar mais triste, mais fechado. E não, né, a pessoa busca outras coisas para não ficar triste, né? Então, ou vai no celular, ou vai fazer alguma outra coisa, para não se permitir ter aquela, né? Às vezes tá acontecendo uma coisa difícil na tua vida, né? Então, às vezes é inevitável, é um mecanismo, né, do corpo. Tu só tem que entender que é temporário, né? Mas tu pode se permitir ficar triste, ninguém é robô para ficar feliz o tempo inteiro. Permitir estar triste, se permitir sentir raiva, né? Sim. Descansar também. A gente fala isso assim, dando risada, mas não é real, assim, as pessoas passam por isso, né? E é nessa imagem que se vende, assim, né? De que, olha, a pessoa bem sucedida, a pessoa tá sempre alegre, a pessoa, né, tá sempre feliz, pode acontecer o que for, a pessoa não vai se abalar. E o ser humano não foi feito assim, né? Talvez vai chegar um ponto na evolução onde a gente vai estar assim, né? Até tem alguns livros, né? Tem aquele livro Admirável Mundo Novo, que a pessoa toma uma pílula, não sei se vocês conhecem esse livro. Eu já ouvi falar, mas não do nome, mas não... É bem legal, é uma história, assim, né? Uma distopia, então não é uma utopia, é uma distopia. Que a sociedade lá controlada, então ninguém sofre, ninguém tem, né, tristeza, cada um toma uma pílula, cada um tem a sua função. E é uma sociedade, assim, que no fim colapsa, sabe? Não dá certo, sabe? Essa ideia de... Até a gente tem as medicações, né? Claro, elas não são usadas nesse sentido, né? Como no livro. Mas as pessoas, às vezes, querem... vou procurar para tomar uma medicação para não sentir essa dor, né? Para não passar por essa tristeza, E às vezes é uma dor, assim, que a pessoa precisa passar um luto, né? Ou uma outra coisa, sabe? Sim. E não é maquiando aquilo que tu vai resolver, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi também no Mastermind foi isso ali, por exemplo, morreu alguém, tu não deve ser durão, eu não vou chorar e tal, não, vive o luto, entendeu? Até 3 meses tu tem direito de viver esse luto, tu não pode ficar o resto da vida, né, se lamentando por isso. Até mais, assim, então, né? Então, tu vive isso, tu chora mesmo e depois tu toca a tua vida, né, então... E é uma coisa porque realmente... senão tu guarda isso pra ti, tu fica o resto da vida remoendo as coisas, entendeu? Então... Realmente, até na literatura até fala assim, até 2 anos, né? Tu tem que separar, se você vê uma pessoa que está, né, com sintomas de depressão, por exemplo, tu tem que saber separar, né? Se é um sintoma de depressão ou ainda um sintoma de um luto, né? De uma tristeza normal, natural, que a pessoa vai ter, né? Então, tem essa questão aí. Algumas pessoas vão desenvolver uma depressão, né? Um outro, né, transtorno. Mas a gente estava falando que então tem esse aspecto do luto que é normal, né? Que a pessoa vai sentir, mas tem esse... Às vezes passa, né? Do que é o normal, do esperado. Normal, né? E também, às vezes, a pessoa não se permite sentir esse, né? Um luto, uma outra perda. Às vezes tem um luto no sentido, assim, de
término do relacionamento também, né? Que aí não foi a morte de alguém, mas que teve um rompimento, né? Ou mas aí é normal também se sentir triste, só que, né, aquele negócio, tua vida não pode parar por causa disso. Ou o fim de uma carreira, né? As pessoas que estão se aposentando ali também tem, às vezes, esse período, né? É um sofrimento, né? A pessoa está acostumada. Rotina, né? Ou de uma empresa, a pessoa saiu, trabalhou muitos anos naquela empresa, ou tinha um negócio, aí perdeu o negócio, né? Teve que sair. Tem vários momentos, assim, onde a pessoa tenta, né, não sentir no ser durão, né? Não, mas tem que... às vezes precisava, né? Passar por aquilo. Falar com alguém, fazer um jabá, né? Falar com o psicólogo, né? Ir no psicólogo, né? Sentar no divã, né? Tem que ter um divã, né? Falar com o psicólogo, o meu Instagram isso aí, já é arroba. Deixar o arroba. Que você não pode deixar o arroba aí de vocês aí. Querem falar ali pra se alguém precisar. É arroba psi_fernanda_andreassi. E o meu é arroba psi_eduardo_beckendorf. Então tem lá no Instagram. É o principal meio que a gente divulga, assim, é no Instagram hoje, né? No Google, né? Tem o número e tudo, mas o principal é no Instagram, né? Sim, vai que alguém ficou interessado. Sim, com certeza. Lá tem o link, né? Pra pessoa clicar, tem um WhatsApp lá. Show de bola. Muito bem. Querem deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu o podcast aí? Eu acho que agora, nesse final, né? Lembrar, né? Como tu falou do mês branco, né? De janeiro, do mês de janeiro. Conscientização de saúde mental como uma mensagem para as pessoas estarem atentas, né? Não só consigo, mas também com aquelas pessoas ao redor, né? Que muitas vezes a única coisa que precisa é só de um olhar, né? De alguém que veja, né? E enxergue o sofrimento, né? E de alguma forma tente ajudar, seja, né? Recomendando um psicólogo, né? Ou apenas ouvir, né? Ouvir sem dar respostas, ouvir sem querer solucionar um problema. E muito menos julgar, né? Sem o julgamento, né? Muitas vezes o outro só precisa de um ombro, né? Sim. E é isso, assim, né? Tem pessoas que pedem socorro de formas diferentes, né? Às vezes não é com palavras, mas às vezes com atitudes. Tu vê que a pessoa está agindo diferente, ela, né? Como a gente falou, cada um tem a sua bagagem, então foi criado diferente, então a não demonstrar sentimentos, mas tem gente que pede socorro de formas diferentes, né? Então, se a pessoa está por perto ali, vê que a pessoa está estranha, então realmente tenta ajudar ela, né? De alguma forma, né? Não, é bem isso aí. Eu também quero agradecer, assim, né, a oportunidade de ter vindo, assim, foi bem legal, nunca tinha participado de nada parecido, né, então foi bem legal ter esse espaço e para falar sobre esse tema, né, de saúde mental, que é um tema, assim, que às vezes, né, precisaria ter um holofote maior, assim, sim, concordo. Para falar sobre isso, né, então, hoje, né, como a gente falou ali durante, né, as pessoas já estão mais conscientes, né, mas às vezes falta aquele empurrãozinho, assim, né, para a pessoa perder aquele medo inicial, né, aquela curiosidade inicial. E é uma coisa bem tranquila, assim, que, né, a pessoa pode vir, fazer a sessão inicial e achar, bom, acho que não é pra mim, né? Faz 1 ou 2 sessões, acho que não vai ser pra mim, não vai ser agora, né? Tem tempos, né, pra cada coisa na vida. Então, tem pessoas que estão no tempo certo de que aquilo vai fazer sentido pra ela. Tem pessoas que ainda não estão nesse tempo, ou já passaram um pouco desse tempo. Então, tem também esse momento, assim, né, muito pessoal, né? Então... E eu acredito muitas vezes até a questão... Porque muitas vezes a gente não se dá bem com alguma pessoa, né? Então, acho que isso é na relação, né, da pessoa com o psicólogo. Muitas vezes não é que não se dá bem com o psicólogo, eu vou desistir, não vou mais olhar para isso, né? Não vou mais procurar. Muitas vezes é só uma questão de procurar outro profissional, né? Às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Existem técnicas diferentes, existem abordagens diferentes, né? Então, não desistir de cuidar da sua saúde mental, né? Se por acaso acontecer de, né, inicialmente não gostar, né? Eu sempre costumo dizer isso, assim, né? Independente, né? Cuidem da sua saúde mental, né? Mas se a pessoa está nessa ideia, né, já está se perguntando, né, sobre a sua vida, está refletindo, se está tudo certo, não está, tem alguma coisa errada, né? Então é um espaço onde vai ter para refletir sobre isso, né? Então acho que deixa aberta assim essa porta, né, para as pessoas de então procurarem, né, se informarem, perguntarem para alguém, né, entrar em contato. Pessoal aí da crise dos 30, né? Nós. Sim. Eu digo no sentido, assim, de se identificar, né? De se sentir à vontade, né? Porque é alguém que vai estar ali para te ouvir
e tu vai abrir coisas da tua vida, então é bem importante essa questão do acolhimento, né? Então, talvez o jeito que a pessoa fala, tu se sente mais confortável, né? Não então, é porque um é bom, outro não é, tal abordagem é boa, tal abordagem não é só por questão de identificação. Afinidade. Né? Isso porque às vezes o que é bom pra um não é bom pra outro, sim. né? É bem isso aí. Bem isso aí. Às vezes a pessoa encontra, né, em um profissional aquela pessoa que entendeu bem a questão, né, se identificou. Às vezes também, né, em um livro, às vezes também em algum outro material, né? Mas em muitos momentos na terapia é esse espaço, né, para a pessoa procurar isso. Muito bem, acho que é isso. Então é isso aí. A gente agradece mais uma vez por terem vindo aí, bater esse papo com a gente, falar sobre esse tema que é de suma importância, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até mais. Valeu. Tchau.